Hoje vamos falar sobre sinais de alguém que não se respeita, mas acha que se respeita. E todo mundo sabe. Sabe aquelas pessoas que pensam que têm amor próprio, mas na verdade não têm? E você consegue perceber isso no modo que essas pessoas agem, falam e como até elas se projetam. Dá pra ver claramente, mas só que tem muita gente que acha que se respeita, só que o comportamento diz totalmente o contrário. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que essas pessoas fazem. A coisa número 1, tolerar coisas apenas para evitar desconforto. Essas pessoas permitem que os outros passem por cima delas. Falem com elas de qualquer jeito só porque não querem abordar ou confrontar a pessoa. Muita gente tem medo do confronto por causa do conforto próprio, sabe? Essas pessoas, elas estão confortáveis demais onde elas estão e elas não querem abandonar o outro e não sabem como o outro vai reagir. Então, essas pessoas toleram qualquer coisa. Eu vou te falar uma coisa. Ainda que quem faz isso se sinta uma pessoa altruísta, boazinha, por não confrontar o outro para manter a paz, o que acontece é exatamente o contrário. Esse comportamento, na verdade, ele é muito importante para que essa pessoa se sinta valiosa, se sinta útil e para isso, inconscientemente, acaba contribuindo para uma dependência do outro, o que mantém intacta uma relação de codependência emocional. Ou seja, a busca por ser amado, idolatrado, é também uma busca por poder. Então não é sobre ser bonzinho. Porque quem faz isso acredita de forma inconsciente que se o outro te amar, ele vai te dar o que você quer. Então isso te torna a pessoa capaz de fazer o que for para preservar a imagem de boazinha, enquanto passa a imagem de pessoa ideal, mulher ideal, homem ideal. Esse comportamento de pessoa boazinha, ele na verdade é uma tentativa falha de garantir que você não vai ser questionado ou questionada. Fugir do conflito, gente, é fugir de si mesmo e de preservar uma imagem que a gente construiu sobre nós, seja a imagem que o outro tem sobre a gente ou a imagem que a gente tem sobre nós mesmos. A fuga do conflito, ela é um apego ao eu ideal. E o eu, ele não quer ser confrontado, porque dói. E o ego foge desse tipo de frustração. Então essa identidade de boazinha e de evitar conflito é tudo menos a defesa de um comportamento ético. Uma pessoa ética, na verdade, uma pessoa que se autorrespeita, é quem sustenta o que é, que fala o que acredita e que não teme desagradar, porque ela não é escrava do olhar do outro. Então, evitar conflito só garante a ilusão de que você é amado ou que tem algum controle sem se anular na utilidade para ser visto ou para ser amada. É bem complexo, né? Eu sei que às vezes é preciso saber ler o ambiente e com certas pessoas você precisa se afastar, não dizer nada e deixar pra lá. Só que quando você diz, eu vou me afastar para manter a paz, você está buscando por algum tipo de controle na renúncia. Então, para não ser quem se desrespeita, se desapega do olhar do outro. Você não gostou? Confronta. Se te chamarem de reativa, desnecessária, brava, sustenta. Você não precisa se anular na utilidade para ser querida. A segunda coisa de quem não se respeita é quem se explica demais. Quem explica demais seus limites. Pessoas que se explicam excessivamente quando impõem limites não se respeitam. Por quê? Você não precisa dar explicações detalhadas sobre o seu não. Veja, olha bem, a gente está de novo falando sobre se desvencilhar do olhar do outro. Porque quando você fala para uma pessoa, olha, eu não gosto que você fez tal coisa, eu preciso que você mude isso, você não precisa explicar o porquê, sustenta a sua posição. Se alguém te respeita, o seu limite não precisa de um parágrafo de justificativa para ser limite. Deixa eu te dizer uma coisa. O verdadeiro luxo que a gente pode ter na vida é quando interiormente a gente está em paz. E esse estado de paz, ele não acontece quando tem uma omissão ou uma passividade. Deixa eu te dar um exemplo disso sobre a lente da neurociência. Quando você explica demais, o seu cérebro, ele tá com medo. Ele acha que se apenas você disser não, você colocar um limite, presta atenção, a outra pessoa vai ficar brava e vai te julgar. Então, a explicação excessiva é uma tentativa sua de desarmar o outro antes que ele te ataque. E essa ideia de que uma pessoa que dá explicação não se respeita é porque quando ela dá muitas justificativas, ela está dizendo inconscientemente que o seu limite só vale se o outro concordar com ele. É como se você estivesse pedindo licença para ter vontade própria. Quem se respeita entende que o limite próprio ele nasce de dentro para fora e não o contrário. Imagina aqui comigo. Esse daqui é você. Quando uma pessoa se autorrespeita, o limite dela vem de dentro para fora. Esse daqui é o limite. Quando você internaliza que o limite vem do outro, olha o que acontece. Cada pessoa tem seus limites. Imagina essa situação aqui. Você tem um amigo que ele foi lá e ele te pediu um dinheiro emprestado.
porque ele está precisando desse dinheiro. E você não quer dar esse dinheiro para ele, porque você tem um limite que você está juntando dinheiro para alguma coisa. Porque você tem metas para o seu dinheiro. Você vai lá e entende que você tem um limite, mas você vai ficar tentando se justificar. E aí você fala, nossa, eu queria muito te ajudar, mas esse mês o IPVA veio alto, tem conta para pagar, minha mãe precisou de um remédio. Se eu pudesse, eu juro que eu te avisava. Você não vai ficar bravo comigo, né? Essa pessoa aqui, ela vai chegar no limite dela e te dar todas as respostas que ela precisa para que você empreste dinheiro para ela. Então ela vai falar o que você vai fazer com o seu IPVA, com o seu carro, vai dar resposta para o remédio que você deu, e ela vai invadir o seu limite. Você vai estar dando munição para que essa pessoa ela não respeite os seus limites. O que isso significa? Que quando você se explica demais, você só está colocando limites se o clima for favorável e a outra pessoa deixar. E é obviamente que a outra pessoa vai vir com 1000 respostas porque ela está querendo contemplar os limites dela. Isso pode acontecer que você cede. Então você está deixando o seu limite ser de fora para dentro. Você está se colocando nos limites das pessoas. E você não tem uma base sólida do que você gosta, de quem que você é, até onde você vai, até onde você não vai. Então, não faz isso. Não deixa que fulaninho, ciclaninho, ele coloque os seus limites para você. Porque os seus limites, eles vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. E a terceira coisa é aceitar tratamento inconsistente. É quando você aceita literalmente qualquer coisa que as outras pessoas dizem ou façam. Quando você se coloca como uma pessoa compreensiva, que vai aceitar que uma pessoa fala com você um dia sim e 5 não, um sim e 20 não, e que ela te dá sinais mistos. E que qualquer desculpa você vai aceitar. E vai por mim, eu sei o quão difícil é entender que uma pessoa está te tratando como qualquer coisa. Porque você, no final, acaba sentindo que você é essa qualquer coisa. E para não confirmar essa crença interna sua, você segue aceitando. Porque se você não reconhece o que está acontecendo, isso não se torna verdade. Então você aceita que as pessoas te tratem mal e você acaba nesse processo sendo forçado a encarar duas verdades que são insuportáveis. A primeira é que você é uma pessoa de valor. E a segunda é, a pessoa que eu amo está me tratando como lixo. Só que como essas duas crenças, elas não cabem juntas, o que o cérebro faz? Ele vai escolher a terceira. Ele vai aceitar a desculpa. E ao aceitar esse sinal misto das pessoas, ele reduz o estado de tensão. Ou seja, o seu cérebro, ele prefere uma mentira confortável a uma verdade que exige mudança, porque mudar dói e gasta energia. Na neurociência tem um termo que vai falar sobre esse tipo de atitude, que se chama reforço intermitente. E esse reforço, meus amigos, é viciante. Quando alguém te trata mal, isso te gera dor, né? Só que depois, quando essa pessoa vem e te dá uma migalha de carinho ou uma desculpa esfarrapada, o que acontece? Vem um prazer inesperado e o seu cérebro vai liberar uma carga enorme de dopamina, de sentimento de felicidade. E isso vai acabar te colocando em um local de vício biológico, que é pior do que se a pessoa fosse legal o tempo todo, porque você vai ficar viciado em esperar o próximo momento bom. Isso vai te fazer aceitar qualquer comportamento, qualquer tratamento inconsistente que a pessoa fizer com você. Você vai acabar entrando como se fosse num cassino emocional. Então se respeita e não aceita pessoas inconsistentes na sua vida, tá? Coloca os limites que você precisar, fala não, se posiciona, mas não aceita isso. E se alguma dessas três coisas te deixou desconfortável, é porque te soou familiar. Então eu espero de verdade que você pare de fazer essas três coisas e se respeita, sustenta seus conflitos, vive uma vida consciente. Viver uma vida consciente, gente, não é sobre praticar yoga todo dia, sobre beber suco verde todo dia, nem sobre ir pra academia todo dia. É sobre estar se questionando constantemente. Por que eu faço o que eu faço? Não adianta mentir para si mesmo. Não adianta querer se entender como bonzinho ou boazinha para se justificar e passar por cima de si, tá? Entende uma coisa, o cérebro e o seu inconsciente conhecem as suas intenções e eles cobram, e o gosto disso pode ser um pouco amargo. Então, seja cientista de si mesmo, tá? Comenta aqui embaixo qual dessas doeu mais ou com qual você mais se identificou. Sustentar o que você é dá trabalho, mas ser escravo ou escrava do olhar do outro é o que está destruindo a sua paz. Você viu que o cérebro prefere a mentira confortável, mas agora que você é uma cientista de si mesma, não dá mais para desver, né? O próximo passo lógico para quem quer parar de se anular é esse vídeo aqui. Mulheres egoístas sempre vencem. Lá eu vou explicar para vocês a ciência por trás de se colocar em primeiro lugar, sem culpa. Te vejo lá.